Questão de Vaidade. Conto de Machado de Assis. Leitura de Mateus Elias Cruz Antunes. Capítulo 4. Deixando a casa de Maria Luísa, Eduardo tomou um tílburi e mandou tocar para a ponte das barcas de São Domingos. Dentro de 10 minutos, estava lá. Apeou, pagou o tílburi e entrou na estação. Aí esperou a primeira barca que devia partir, e que era a das 2h30. Entre os passageiros que esperavam, houve um que mereceu desde logo a atenção e os cumprimentos de Eduardo. Era um homem de 45 anos, baixo, meio gordo, fisionomia insinuante. Destas que, mesmo sérias, trazem impresso inconstante sorriso. Eduardo dirigiu-se para ele e cumprimentou-o afetuosamente, dizendo: "O senhor Almeida dá-me um grande prazer. Não contava desde já o prazer de cumprimentá-lo." "Por quê?" perguntou o indivíduo, dando a Eduardo lugar ao pé de si. "Porque só daqui a 3/4 de hora contava estar em sua casa." "Ah, tanto melhor, tanto melhor." "Toda a família está boa?" "Tudo vai indo, obrigado." "Há quantos dias não vai lá?" "Creio que há 2." "Ainda ontem Sara falou em seu nome." "Ontem não. Creio que foi hoje de manhã." "Deveras?" perguntou Eduardo sem dissimular a alegria que lhe dava esta notícia. Neste momento, chegava a barca. Os 2 tomaram passagem. Daí a 3/4 de hora estavam à porta da chácara de Almeida. Sara, a filha deste, objeto do segundo amor de Eduardo, veio recebê-los à porta. Mais atrás vieram o filho e o irmão de Almeida. Eduardo foi recebido por todos com verdadeiro regozijo. Em 2 palavras, apresento a família de Almeida ao leitor. Almeida, na época em que se passam estes acontecimentos, vivia do que ganhara durante uma vida laboriosa de longos anos. Não vivia com parcimônia, mas também não era pródigo. Tinha a ciência da economia doméstica, mediante a qual sabia despender utilmente, sem faltas nem sobras. Era viúvo. No fim de 8 anos de casado, morrera-lhe a mulher, deixando 2 filhos, um rapaz e uma menina. A menina era mais velha que o rapaz. Contava este 6 e aquela 7 anos, quando morreu a mulher de Almeida. Almeida completou por si a educação tão zelosamente começada por sua mulher. Sara cresceu sob os melhores auspícios, aumentou em beleza e conservou até a idade de 17 anos a inocência e a graça da infância. Era um bom coração, em toda a pureza da palavra. Nenhuma nuvem negra perturbara o céu, sempre claro, do seu espírito. Quanto à beleza física, imagine o leitor o que podia fazer contraste com a beleza da viúva Maria Luísa. Esta, como disse já, acusava em suas feições uma alma dada à violência das paixões, uma rara energia moral. Sara não era assim. Parecia uma criatura do outro mundo, caída por engano no mundo dos Eduardos. Era um alfenim, uma delicadeza que não parecia natural. Delgada e um tanto alta, olhos negros, cabelos alourados, porte senhoril, sem altivez, elegante, sem artifício, graciosa, sem afetação. Tal era Sara. Se compararmos a viúva, teremos, conforme a respectiva presença, a disposição do gênio de cada uma. Maria Luísa amava como as italianas. Era ardente, apaixonada, violenta. Sara amava como as alemãs. Era meiga, resignada, sentimental. Estas 2 mulheres diversas na índole, no gênio, talvez no coração, ligavam-se em um ponto: no amor por Eduardo, em que viam, cada uma pelo prisma do seu espírito, o ideal sonhado em suas doces aspirações. Disse acima
que após Sara, tinham ido receber Eduardo, um irmão e um filho de Almeida. Não têm estas duas figuras máxima importância na nossa história, mas devo designá-las como partes integrantes da família de uma das heroínas. O tio de Sara tinha por nome Silvério. Era um aposentado da atividade. Em moço, e até certa idade madura, fora incansável trabalhador. Agora, descansava à sombra da fortuna e da amizade fraterna do pai de Sara. Tinha sido solicitador de causas, e deste emprego, exercido por longos anos, trouxera até a velhice um espírito chicaneiro e discutidor. Era, além disso, uma inteligência acanhadíssima, frívola, tola, rasteira. Dava-se à apreciação de quantas anedotas e dictérios ouvia ou lia. Fazia a autópsia das necessidades escritas em jornais, com o mesmo espírito com que outrora redigia um embargo ou uma assinação de 10 dias. Era aturado, estimado mesmo, em virtude de sua velhice, de seu grau de parentesco e de algumas virtudes que tinha. Um espírito daquela natureza não podia fugir às seduções do jogo do xadrez, do qual dizia, creio eu, a divina Staël, que para o jogo era demasiado sério e para negócio demasiado frívolo. Cito de memória. Era, com efeito, um grande jogador de xadrez o tio Silvério. Por desgraça, Eduardo não o era menos, de modo que mal se anunciou a visita deste, Silvério correu para a porta com os braços abertos. O filho de Almeida era um rapaz de 16 anos. Estudava direito em São Paulo. Durante os acontecimentos que estou narrando, estava ele em férias no Rio de Janeiro. A família Almeida recebeu Eduardo, como disse, com o mais cordial acolhimento. Parecia um filho que chegava de longa viagem. E para aquela gente, que estremecia tanto a formosa Sara, não era um filho aquele que a salvara da morte? Enquanto Eduardo e Almeida descansavam do pequeno caminho que tinham feito, tratou-se dos preparativos do jantar. Sara ia e vinha com uma graça encantadora. Dizia 2 palavras a Eduardo, uma ao tio Silvério, 2 a seu pai, sempre com aquele recato e modéstia que tanto agradam quando são verdadeiros e tanto enjoam quando são artificiais. Na sala, sobre uma mesa, estava um livro aberto. Eduardo procurou ver o que era. Levantou-se e foi saciar a curiosidade. Era Paulo e Virgínia. Um lenço marcado com a firma de Sara, atirado sobre as folhas abertas para marcar a página, indicava quem estivera lendo a obra-prima de Bernardin de Saint-Pierre. Eduardo pegou no livro e no lenço e foi sentar-se junto de uma janela. Sua vaidade impava de contente. Diante de si, um coração virgem, completamente virgem. Um coração que ainda podia ler Paulo e Virgínia. Amar, conquistar, possuir esta menina. Era surpreender a flor no botão. Era ensinar o catecismo do amor. Soletrar o credo do coração. A uma ignorante, a uma pura, a uma ingênua. Que mais podia ambicionar o caprichoso namorado? Se alguma das pessoas da família tivesse olhar mais perspicaz, poderia de certo descobrir no olhar e no sorriso com que Eduardo folheou o volume toda a satisfação de sua alma egoísta. Pedro Eloy, esse com certeza adivinharia tudo e diria tudo quanto pensasse. De longe, Eduardo podia desdenhar os conselhos prudentes do seu amigo, a quem chamava filósofo e santo milagroso. Mas de perto não seria assim. Pedro Eloy tinha de fato certo ascendente sobre Eduardo, que lhe seria de maior proveito se lhes fosse possível conviver. Depois de alguma espera, Sara mandou anunciar que o jantar se achava na mesa. E foi ela mesma buscar Eduardo, seu pai e seu tio. "Que está lendo aí?" perguntou ela a Eduardo, entrando na sala. "Ah, perdão.
respondeu este. Foi uma ousadia de que me arrependo, mas este livro aberto por suas mãos, lido por seus olhos, devia ter adquirido uma virtude nova, e eu quis aspirar-lhe-a, antes que outro o fizesse. Perdoa-me. Almeida sorriu-se, ouvindo estas palavras de Eduardo. Sara tomou-lhe o livro docemente, tocando com os seus dedos nos dele, e lançando-lhe um olhar da mais franca e pura satisfação. Silvério contentou-se em tomar uma pitada, dizendo: E contudo este moço joga bem o xadrez. A palavra xadrez fez estremecer Eduardo. Era o sinal de um perigo iminente. Todavia, como fino cavalheiro que era, ofereceu o braço a Sara e seguiu acompanhado de todos para a mesa do jantar. Até aquela hora, um só minuto não pudera falar a sós com Sara. Durante o jantar, era impossível. O jantar foi demorado mais que de costume. Aproximou-se a noite. Finalmente, levantaram-se todos e foram dar um passeio pelo jardim. Aí, graças à circunstância de dar o braço a Sara, pôde Eduardo falar-lhe mais livremente, apressando ou demorando o passo conforme as necessidades. Soube que tem pensado em mim, disse Eduardo a Sara, caminhando ao longo de uma cerca de roseiras loucas. É verdade? Não sei, respondeu a moça. Vejo que é uma confirmação. Quem foi o indiscreto? Foi seu pai. Mas é verdade? É sim. Creio que não fiz mal. Mal? Oh, nenhum. Fez a minha felicidade. Só em pensar? Pensar é interessar-se. Interessar-se é... Sabe o que é? Não sei, respondeu Sara, corando. Eduardo queria que a confissão viesse da moça. Esta, para disfarçar a sua perturbação, voltou-se e falou a seu pai acerca de algumas necessidades do jardim. Daí a 5 minutos, a conversação entre Eduardo e Sara continuou. Sara. A moça estremeceu, ouvindo este modo de falar. Depois, erguendo os olhos para Eduardo, pareceu dizer-lhe mudamente: Continue. Sara, continuou Eduardo, não posso, não quero, não devo ocultar-lhe por mais tempo o sentimento que a sua beleza me inspirou. Amo-a, Sara, amo-a muito, muito. Desde que eu tive a ventura de salvá-la das ondas, senti que tinha achado o objeto dos meus sonhos, o ideal da minha imaginação. Para ser completamente feliz, basta que o seu coração responda aos sentimentos do meu. Basta, para fazer-me desgraçado, a sua recusa ou a sua indiferença. Diga, Sara, ama-me também? A moça estava embriagada, ouvindo esta linguagem. Houve um silêncio em que ela se deleitava ainda com a música das palavras de Eduardo. Este repetiu a pergunta. Sim, respondeu a moça. Sim. As duas mãos se procuraram. Pararam um instante e tinham os olhos embebidos. Assim se passou algum tempo, até que Silvério os foi chamar, clamando. Então, o que é isso? É o jogo do sério? Os dous voltaram à vida. Caindo a noite, voltaram todos para a casa. Eduardo ia despedir-se, quando lhe surgiu, armado de um tabuleiro de xadrez, o tio Silvério. Não havia meio de recusar. Não já, porque o exigisse a delicadeza, mas ainda porque Silvério era dos tais que, em pedindo qualquer coisa, põe a gente num suplício. Eduardo viu-se obrigado a aceitar a partida de xadrez. Para a filha de Almeida, era isto uma grande felicidade. A conversa do jardim decidira-lhe o coração. O que podia haver de incerto naquela natureza fraca, indecisa, naquele espírito simples e ingênuo, desaparecia diante dos sentimentos que as palavras de Eduardo despertaram. Até então, a moça sentia alguma coisa que a arrastava para aquele homem,
mas nem o dizia, nem mesmo interrogava a si própria a razão do novo estado. Agora tinha-se-lhe clareado o horizonte. Era amor o que sentia, e amor daqueles que só as almas elevadas são capazes de sentir. O admirável instinto da mulher dera-lhe o resto do que não pudera interpretar das palavras de Eduardo. Sara sentia-se feliz. Quando Eduardo declarou aceitar a partida de xadrez, a moça sentiu que o coração lhe palpitava com mais força. Ela própria foi dispor o necessário para o jogo, não sem levantar, muitas vezes, os olhos para Eduardo, cujo olhar, pregado nela, exercia uma como que fascinação. Adivinha-se o resto. Entre a paixão do jogo dominante em Silvério e os olhares instantes de Sara, Eduardo viu correr as horas sem arredar o pé. O jogo deu-se por terminado à meia-noite. Apenas tinham jogado 2 partidas, em que Silvério ganhou sempre. Isto porque ele não estava apaixonado. E Eduardo, se não o estava, acreditava estar, o que não deixava de produzir algum efeito, como a moléstia imaginária fazia Orgon conservar-se na cama. Silvério apertou afetuosamente a mão de Eduardo, prometendo-lhe ficar pronto para dar-lhe desforra. A despedida de Sara, em que já dominava mais o amor que a ingenuidade infantil, colheu no jardim uma flor das roseiras loucas, ao pé das quais tivera a conversa com Eduardo, e ofereceu-a. Eduardo aceitou, sorrindo a um remoque paternal do velho Almeida, que ainda não calculava o estado do coração de sua filha. Mas, como fosse saindo sem nada dizer, Sara fê-lo parar, e disse-lhe em voz alta, visto não poder ser de outro modo. Eu cuidava que me devia retribuir a dádiva com outra, com essa flor que traz aí no peito. Eduardo olhou a casa do paletó e viu a rosa que lhe fora dada por Maria Luísa. Tirou a flor e deu-lhe. Depois saiu. Na rua, ocorreu-lhe a lembrança que tinha prometido ir tomar chá com Maria Luísa. Lembrara-se dela algumas vezes, em casa de Almeida, mas a promessa do chá varrera-se-lhe inteiramente da memória. Capítulo 5. Nas cenas que até aqui tenho esboçado, tentei mostrar a leviandade e a vaidade de um homem que fazia jogo com as paixões e os sentimentos ingênuos de 2 criaturas. Não há inverossimilhança nos fatos, todos concordarão. Mas também não há inverossimilhança nos sentimentos de Eduardo, atendendo-se a que era um espírito para o qual nada havia fora do culto da própria personalidade. Acreditando-se sinceramente apaixonado e não podendo distinguir a natureza do amor e a natureza dos desejos, Eduardo servia de algum modo aquele culto. Armava a incredulidade. Sabia que não era fácil acreditar em que se tivesse feito apaixonar. Mas o assombro da novidade, os comentários, a fé que começaria a entrar nos espíritos e que se robusteceria quando ele pudesse passar do estado de solteiro para o de casado, tudo isto eram os aguilhões com que o seu amor próprio sentia-se brioso e compelido a prosseguir na conquista. Sara veio complicar as coisas no que dizia respeito ao casamento de Eduardo. E por esse lado afastou-o do alvo a que pretendia chegar. Mas se o afastou, não foi senão para dar lugar à nova e maior extravagância. Essa do amor por 2 mulheres, a donzela e a viúva, na mesma intensidade e no mesmo grau. Perguntará o leitor como é que um homem de tão bom senso como Pedro Eloy parecia tão amigo de Eduardo. A resposta está contida nas 2 cartas que já li. Pedro Eloy, com um olhar de filósofo, via que não era impossível trazer Eduardo ao bom caminho.
Os defeitos morais podem levar a consequências grandes, mas com a austeridade da lição e da prática, são suscetíveis de desaparecer e tornar-se melhor o espírito em que eles existem. Pedro Eloy tentava isto de longa data. E como vemos na carta de Eduardo, operava como um santo e um filósofo. Tinha conseguido tudo quanto desejava? A este respeito, o procedimento de Eduardo desmente a submissão afetada da carta. Que alguma coisa tivesse feito, acredita-se, mas não fez tudo, nem muito. Vejamos agora como continuavam os 2 episódios amorosos que Eduardo entretinha com tanto cuidado. Em casa de Maria Luísa, no dia seguinte, foi Eduardo mal recebido. A viúva mostrava uma frieza e uma indiferença que não eram mais do que os véus com que se cobriam o despeito contido, a dor sufocada. A promessa não cumprida ligava-se a outras faltas de Eduardo. E para um coração amante, sobretudo para um coração como o de Maria Luísa, não eram essas faltas facilmente desculpáveis. Maria Luísa sentia já naquilo um desdém, um sintoma de resfriamento do amor, e pressentia não sei que más novas para o futuro. Eduardo explicou-se como pôde. Alegou a doença de um amigo, acrescentando que pouco lhe importaria perder o amigo por amor dela, mas que, instado por 2 outros em tom imperativo, tivera de ceder-lhes. Maria Luísa acreditou ou fingiu acreditar nas desculpas. De um ou outro modo, é certo que ainda derramou algumas lágrimas. Não sei que haja alguém que possa resistir às lágrimas de uma mulher. Falo das lágrimas sinceras. É o que é mais poderoso para desarmar a cólera ou comover o egoísmo. É como que um protesto de fraqueza. E resistir-lhe não é de alma nobre nem de consciência elevada. As lágrimas tiveram efeito, mas um efeito excepcional. Faltavam a Eduardo as qualidades delicadas para apreciar o valor de uma lágrima sincera. Era o amor próprio que se comprazia em ver chorar aqueles olhos e comover-se aquela alma. Seguiram-se protestos descarados, velhos, repetidos, sem sentimento nem valor. Dizia Maria Luísa, enxugando os olhos. Vejo que me não ama. Vejo que me não compreende. Ah, se me compreendesse e amasse. A isto respondia Eduardo. O quê? Não amo? Eu? Não diga isso. Mais que a vida, etc, etc. O leitor conhece o resto. Enfim, a tempestade serenou. Despontou um sorriso nos lábios de Maria Luísa, como um sinal de aliança. Eduardo mostrou-se satisfeito com o desenlace e disse: Vê? A dor de a ver em lágrimas retinha as minhas próprias. A alegria é mais expansiva. Agora que a vejo alegre e me perdoa, sou eu quem chora. Este rasgo tinha suas dificuldades. A maior era que chorar sem lágrimas não convencia, e Eduardo tinha os olhos secos como os do leitor, que ainda não teve, nesta história, motivo de chorar. Por isso, tirou da algibeira um lenço e levou aos olhos, conservando-se algum tempo nesta posição. Foi despertado por um pequeno grito de exclamação de Maria Luísa. Tirou, ou antes, foi-lhe tirado o lenço da mão. Maria Luísa, depois de olhar para o lenço, fitou os olhos em Eduardo e perguntou-lhe: Quem é esta Sara? Eduardo estremeceu. Olhou para o lenço, depois para Maria Luísa, depois para o teto. É uma prima minha. Nunca me falou nela, disse Maria Luísa. Como não lhe falei de outros parentes? Isso é prova? É de uma prima. Fui ontem visitá-la e trouxe este lenço. Está com ciúmes? Não, respondeu a viúva. E entregou-lhe o lenço. Como o leitor adivinha, era o lenço de Sara, que marcava a página de Paulo e Virgínia. Houve um silêncio entre ambos.
Maria Luísa refletia. É bem possível que o lenço seja da prima, por que não? Realmente, sou exigente demais. Ele não parece mentir, por que havia de mentir? Depois, levantou-se e disse sorrindo a Eduardo. Vou tocar piano. Eduardo levantou-se e foi sentar-se ao pé do piano. Ela começou a preludiar e depois a cantar aquela canção francesa, tão conhecida e que parecia adequada à situação. J'ai peur de croire en toi. Pourtant, malgré moi-même, ah, je le sens, je t'aime. Toi, toi, toi le seul bien pour moi. J'ai peur, car dans mon cœur, une amère souffrance, toujours dans ton absence, vient flétrir mon bonheur, etc., etc. Deixa o leitor calcular quanta paixão a bela viúva empregou na execução do canto. O próprio Eduardo pareceu um tanto convencido. Enfim, o dia passou-se sem maior novidade no céu do amor de Maria Luísa. Dissipadas as primeiras dúvidas, Maria Luísa sentia-se feliz como dantes. Eduardo esteve contente de si. Fim do capítulo.